Amados, vamos abrir nossas Bíblias em Juízes capítulo 6. O tema da mensagem de hoje é a vitória de Gideão. Gideão foi um dos juízes de Israel, aonde ele teve um encontro com o Senhor. E nesse encontro que ele teve com o Senhor, algo o transformou. Ele tomou certas atitudes que trouxeram para ele a vitória. Ele fez coisas, provocou coisas do mundo espiritual que abriram portas para a vida dele. Da mesma forma que nós devemos provocar coisas no mundo espiritual para que as portas sejam abertas, para que o inimigo bata em retirada. Aqui nós observamos no livro de Juízes capítulo 6, que os filhos de Israel, eles estavam sofrendo por 7 anos. Os amalequitas e os midianitas invadiam a terra onde Gideão morava, e por 7 anos seguidos, eles invadiam a terra e roubavam tudo que podiam. Levavam tudo que tinha: bois, jumentos, toda a produção, toda a comida que eles faziam, lhes eram roubados. Só que para quando isso aconteceu, o versículo 1 deixa muito bem claro: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. E versículo 2: os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Tudo o que eles produziam era roubado. Tudo. Tanto que chegou uma hora de tanto eles apanhar, de tanto eles ser roubados, o que eles resolveram fazer? Cavaram buracos, cavaram covas, para esconder parte dos alimentos, parte dos bois, parte dos jumentos, para que não pudessem ser roubados. Olha que situação vergonhosa, vexatória que estava acontecendo com o povo de Israel. Chegou um momento em que eles estavam tão acovardados, estavam tão feridos, estavam tão machucados, já era tão repetitivo que eles falaram: olha, não tem jeito, a gente não tem o que fazer para salvar, a não ser cavar buracos. Vamos esconder nos buracos todo o alimento, para que quando eles passarem o próximo ano, não nos pegue mais nada. O interessante é observar a atitude de Gideão. Lá no versículo 11, você vê que Gideão estava malhando todo o trigo no lagar. Pode observar aqui, versículo 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho onde está a Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Olha o extremo de Gideão. O lagar era o lugar onde se colocava as uvas, e lá eles pisavam as uvas para produzir o vinho. O lagar é um aparelho, uma ferramenta agrícola para a produção de vinho. E nesse mesmo local foi aonde Gideão resolveu esconder a comida para que ele não fosse roubado.
Devemos observar que Gideão, um dos pressupostos, das situações que Gideão fazia, que ele conhecia o inimigo. Nós queremos a vitória, mas não conhecemos o nosso inimigo. Eu fico imaginando se Gideão aqui, se fosse o corajoso. Não, eu confio no Senhor, eu confio na força do meu braço, que venham os midianitas, porque eu vou fazer malhar o meu trigo no lugar de campo aberto. Aonde deve ser feito? Gideão, ele foi esperto, ele teve discernimento, ele sabia que o inimigo viria para assaltá-lo, para roubá-lo. Então o que ele fez? Espertamente, com discernimento, ele pegou todo o trigo e escondeu no lagar. Por isso que a primeira dica de Gideão para a nossa vitória é que quem não tem discernimento, quem não tem sabedoria, é roubado. Quem não sabe, quem não conhece, é roubado. Perde, porque não usa de sabedoria. Gideão foi sábio. Eu já vi pregações, eu já preguei inclusive isso. Gideão foi covarde. Gideão era uma pessoa covarde, se escondeu dos inimigos. Hoje eu tenho uma nova visão sobre isso. Gideão pode até ter sido covarde, mas na covardia ele foi esperto. Porque antes ser covarde guardando alimento do que ser esperto, corajoso e perder tudo. Quantas e quantas vezes nós enfrentamos o inimigo, enfrentamos a batalha e por falta de discernimento, por falta de inteligência, por falta de conhecimento, perdemos tudo. Para ter vitória, você tem que ter discernimento. Sem discernimento, você põe tudo a perder. Sem sabedoria, você coloca tudo a perder. Porque o inimigo vem e vai avançar sobre você e vai levar tudo que tem. Por falta de discernimento, por falta de sabedoria. Gideão também conhecia as grandezas de Deus. Olha o versículo 13. Diz Gideão respondendo ao anjo do Senhor: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito. Porém agora, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O discernimento de Gideão não foi só esperteza de esconder o que ele tinha que guardar. A esperteza e discernimento de Gideão ia além. Ele conhecia as misericórdias e conhecia a grandeza de Deus, porque ele sabia que Deus, se quisesse, o protegeria, que se Deus quisesse, guardaria ele dos midianitas. E ele tinha discernimento para entender que alguma coisa estava errada no povo de Israel, porque ele declara aqui: o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O problema não era a presença dos midianitas por 7 anos seguidos. O problema de Gideão não era ter sido roubado pelos inimigos. O discernimento de Gideão lhe trouxe conhecimento de que o problema era que
Deus estava longe do povo de Israel. Às vezes nós queremos culpar. Eu não consegui um emprego, eu perdi um emprego porque o outro me puxou o tapete. Eu não consegui alcançar a minha vitória porque o meu vizinho não me ajudou, porque você não orou. Não, Gideão sabia que o problema não estava nos outros, que o problema não estava nos midianitas, mas estava com o povo de Israel, que com o seu pecado, Deus se afastou. Então o problema do povo de Israel, a vitória que não vinha para Israel, as derrotas que eles sofriam, os roubos que eles sofriam, não veio por culpa dos midianitas, mas o próprio culpado era o próprio Israel, que viveu longe do Senhor. Para ter vitória, não adianta, tem que estar perto do Senhor. Amém. Estando perto do Senhor, alcançamos vitória. Sem a presença de Deus, não temos sustentação espiritual para as nossas vidas. É você sozinho, é a força do seu braço, é o teu conhecimento, e nada disso tem poder para te trazer vitória, porque não é a força do seu braço, não é o teu conhecimento, mas é a presença de Deus que nos traz vitória. Gideão também conhecia as suas limitações. Ele sabia que ele era uma pessoa limitada, tanto que ele chega e fala: eu sou o menor da minha casa, da menor tribo de Israel. Ele entendia aonde ele poderia chegar, ele sabia o quanto ele não tinha forças, ele sabia o quanto ele não era poderoso. Olha o versículo 14 ao 16. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá essa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão responde: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um homem só. Para Deus derramar a vitória, nós temos que ser humildes. Temos que entender que não temos poder. Temos que entender que a nossa sabedoria não é suficiente, que o nosso braço não alcança, que não temos força para vencer. Mas Deus sim tem. Nas nossas limitações, ou afundamos na nossa inferioridade, ou a usamos como trampolim para depender mais de Deus. Nosso reconhecimento das nossas limitações, ou a gente se esconde no buraco, dizendo: não tem como, é impossível, não dá, ou usamos essa nossa humildade para ser de trampolim, para pular os braços do Senhor e começar a depender dele para a nossa vitória. Porque a nossa vitória só vem na dependência do Senhor. 2 Coríntios 12, 9 diz: o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é a tua força, não é teu conhecimento. E Gideão tinha discernimento disso. Ele sabia que por ele sozinho ele não conseguiria enfrentar os midianitas. Ele sabia que se Deus falasse para ele: olha, vai você na tua força, ia dar tudo errado. E isso acontece com as nossas vidas.
Quantas vezes queremos enfrentar as lutas, queremos enfrentar a dificuldade por nós mesmos, e não dependemos do Senhor, não confiamos no Senhor, não pedimos para o Senhor ir na frente, não permitimos que o Senhor resolva os nossos problemas. A gente quer resolver do nosso jeito. Não teremos vitória. Não teremos vitória. Porque quanto mais consciência temos das nossas limitações, mais consciência nós temos do agir de Deus. Porque você vai olhar para a sua dificuldade, você vai dizer: eu não posso. Mas o Senhor pode. Você vai olhar para a dificuldade: eu não tenho força. Mas o Senhor tem força. Quando enfrentamos um problema, a gente diz para Ele: grande problema, maior é meu Deus. Aleluia. E quantas vezes queremos enfrentar no peito os Golias da vida? E aí o que acontece? Derrota. Voltamos para a estaca zero. Porque a nossa vitória só depende de Deus. E para isso, tem que usar o caminho da humilhação. Glória a Deus. Lembre-se que a fraqueza humana traz o poder de Deus sobre a sua vida. Reconhecer que você é fraco te torna forte. Reconhecer que você não pode e que Deus pode e que você entrega isso ao Senhor, a sua vitória chega. Mas enquanto você permanece acreditando na força do seu braço, é certo a sua derrota. E por que isso? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Para que ninguém se glorie. Quando chega ali Gideão, no mesmo texto de Gideão, quando ele reúne os soldados, Deus fala: não, é muita gente. O que Deus fala para Gideão? Quero que reduza, para que Israel não pense que quem venceu foi o povo. 300 homens contra milhares de midianitas e de amalequitas é o suficiente, porque quem vai vencer não é os 300 homens de Gideão, mas a dependência desses homens em Deus. Quem vence a batalha não é a força do seu braço, mas é a sua dependência de Deus. Glória a Deus. Aí vem a matemática divina. 1 com Deus é maioria, 2 é covardia. Imagine, você e Deus é maioria. Como diz lá em Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque você e Deus é maioria. Aí você reúne mais uma pessoa para orar, aí vira covardia. Agora vai sozinho para você ver o que acontece. Você volta a se tornar minoria. Gideão também conhecia a sua família. Vou recapitular os passos. Primeiro, Gideão conhecia o inimigo. Gideão conhecia as grandezas de Deus. Gideão conhecia suas limitações. E Gideão conhecia a sua família. Juízes 6, 24 a 26. Diz assim o texto: então Gideão edificou ali o altar ao Senhor e lhe deu o nome de: o Senhor é paz. Até o dia de hoje esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: leve um touro que pertence a teu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos. Derrube o altar de Baal, que é do teu pai. Corte o poste da deusa Zerá,
está junto ao altar, no alto deste lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça o holocausto com a lenha do poste da deusa Zerá, que você irá cortar. Gideão, ele sabia que seu pai era um idólatra. O pai de Gideão não adorava o Deus de Israel. E tinha um altar próprio para adorar o demônio Baal. E ao lado ainda tinha o outro poste ídolo para a deusa Azerá. O pai de Gideão era idólatra. E essa idolatria era a raiz de todos os problemas que atingiram a Israel. A adoração a outros deuses. Então, iniciando, Gideão foi lá e levantou o altar. Começou a fazer a redenção da sua família e de si. Levantou o altar ao Senhor. E nesse altar deu o nome: o Senhor é paz. Na sequência, Deus falou: não terá ídolos diante de mim. Destrua o altar do seu pai, a Baal e a Zerá. Olha que interessante. Para que Gideão pudesse ter a vitória completa e ter Deus ao seu lado, era necessário redimir, redenção. Era necessário abandonar o pecado de idolatria. Era necessário tirar o pecado da frente de si. Não bastava somente Gideão fazer o altar ao Senhor, mas ele precisava se purificar. Ele precisava abandonar velhos hábitos de pecado sobre a sua vida e a vida da sua família. Sem isso, o Senhor não se aproximaria. O Senhor continuaria afastado. E os midianitas continuariam a assolar a terra de Israel. Então, em primeiro lugar, edifique um altar ao Senhor na tua vida. E depois, tire tudo aquilo que afasta de Deus do seu coração. Você quer a vitória? Examine-se. O que é que dentro de você te faz servir a outros deuses? Não precisa ser necessariamente: eu adoro, eu tenho uma santinha em casa. Não. O que é que te afasta do Senhor? Que pecados você ainda tem de estimação na sua vida, que você tem que afastar da sua vida? O que é que você tem feito que tem afastado Deus da tua vida? Está na hora de derrubar os altares a Baal. Está na hora de derrubar os altares a Astarote. E olha que interessante, quando você continua lendo o texto, você vê que Gideão, ele foi de madrugada. Ele não fez de dia. Ele não fez a luz do dia à frente de todos. Porque ele sabia que se ele tentasse derrubar o altar a Baal, todos os adoradores a Baal iriam lutar contra ele. Iriam tentar impedi-lo de fazer. Então, Gideão foi sábio, de noite, onde ninguém via, no escondido, afastou tudo aquilo que separava o povo do Senhor. Tirou todo o pecado que o afastava do Senhor. Tirava tudo aquilo que tirava a presença de Deus da vida dele e da sua família. Quando chegou no dia seguinte, olharam aquilo: quem foi que fez isso? Falaram: foi Gideão. Então traga Gideão aqui, vamos matá-lo. O pai de Gideão, que era o idólatra, o altar era do pai de Gideão. O que ele responde? Se ele é Deus e Baal é Deus de verdade, ele
contenda, tem que passar contenda com Gideão. Por que a gente tem que lutar contra Gideão? Se quem foi derrubado foi Baal, que Baal venha lutar contra Gideão. Se ele não vem, talvez porque ele não seja o Deus verdadeiro. Tanto que o nome dado pelo povo a Gideão foi Jerubbaal, aquele que atropelou, que derrubou a Baal. Nós temos que levantar a nossa coragem, levantar-nos do nosso lugar e derrubar, ter a coragem de Gideão e derrubar todos os altares que são contra o Senhor nas nossas vidas. Sem derrubar esses altares, não veremos ao Senhor. Se não derrubarmos os altares que são contra o Senhor, não teremos vitória. E o mais interessante, que quem o aconselhou Gideão a fazer isso? O próprio Senhor. Falou, vai e derruba. Quantas e quantas vezes Deus fala conosco e nós não ouvimos os seus conselhos? Quantas vezes Deus tem falado e a gente tem virado as costas? Quantas vezes o Senhor tem falado nas nossas vidas e a gente não ouve o que Deus tem determinado? Gideão ouviu a voz do Senhor e fez o que Deus ordenou. Gideão discerniu a verdadeira batalha e sabia que a verdadeira batalha não era contra os midianitas, mas a verdadeira batalha era contra Baal, porque o povo que idolatrava Baal estava apostatando da fé, e isso fazia afastar o povo do Senhor. E quanto mais afastado o povo está do Senhor, mais derrota o povo sofre. Então a verdadeira luta das nossas vidas não é contra o inimigo que se levanta contra nós, não é a doença que se levanta contra nós, não é a dificuldade que se levanta contra nós, mas a nossa verdadeira luta é contra tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Essa é a verdadeira luta. Após o conserto de Gideão, tirou Baal do seu trono no coração do povo. E hoje eu lhe convido a tirar do seu coração um trono que não é do Senhor. Arranca, tira o que é que está no seu coração que não agrada a Deus. Hoje é o dia de você arrancar esse poste ídolo, de arrancar esse mal da tua vida, para você novamente se aproximar do Senhor. Grandes vitórias sempre começam com restauração. Grandes vitórias nas nossas vidas sempre vai começar com a restauração do nosso altar particular. Começa a restaurar o teu altar na noite de hoje. Vamos fechar as brechas que nos impedem de se aproximar do Senhor. Vamos fechar essas brechas. Gideão fechou essas brechas e foi vitorioso. Gideão discerniu a vontade do Senhor, tanto que tomou sempre o cuidado de falar com o Senhor. Senhor, se for tu mesmo, se é isso mesmo que o Senhor deseja, olha que esse novelo de lã aqui fique todo o pátio cheio de sereno, mas o novelo seco. Ainda assim, quero mais confirmação, Senhor, que aconteça o inverso. E Deus te confirmando: minha vontade é essa, minha vontade é essa. Devemos discernir sempre qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas.
e permanecer fiel neste propósito que o Senhor tem proposto aos nossos corações. Ou seja, a vontade do Senhor para as nossas vidas é a renúncia das nossas próprias vontades. Nem vou levantar para quem quer vitória. Sei que todo mundo vai levantar a mão. Mas a verdadeira pergunta é: você está disposto a renunciar a tua vida pelo Senhor? Você está disposto a renunciar os seus desejos, os seus pecados, renunciar tudo aquilo que te afasta do Senhor, em prol do Senhor? Gideão compreendia a estratégia de Deus. Deus tinha uma estratégia para Gideão. Antes de ele ir para a batalha, enfrentar o inimigo e ter vitória, ele precisou consertar o altar. Antes de ele seguir a batalha, ele precisou quebrar os altares de Baal. E tudo isso só aconteceu porque houve uma obediência de Gideão à voz do Senhor. Para você ter vitória, não adianta. Você tem que ser obediente à voz do Senhor. Por fim, nós vemos que Deus determina que o povo vá para a guerra. E o que ele determina? Leve um vaso, leve uma tocha e uma trombeta. O que o povo tem que fazer com o vaso? Ele quebra o vaso. Deus está querendo dizer para a igreja hoje: hoje é noite de quebrantamento. Hoje é noite de você quebrar o seu vaso. Quando você quebrar o seu vaso, o Senhor vai te dar a vitória. Sem quebrantamento não existe vitória. E a tocha significa que o clarão das tochas derrota as trevas. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para te trazer a vitória. Mas você precisa quebrantar o teu vaso e erguer a tocha, para que a clareza da palavra do Senhor vença as trevas. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Todo esse desastre, toda essa perseguição que Gideão teve que fazer para ser levantado, houve uma necessidade do povo. O desastre que o povo sofreu não foi a invasão dos midianitas, mas a desobediência ao Senhor. A desobediência já lhe traz derrota, e a obediência é a certeza da vitória. Eu quero, em nome de Jesus, nesse momento, te convidar a fazer uma oração junto comigo. Quero que você coloque sua mão no seu coração nesse momento. Eu quero que você erga um altar ao Senhor. E está na hora de você renunciar aos altares de Baal na tua vida. Eu não sei, o Senhor não me revela aqui que tem, qual é o Baal na sua vida. O que é que está te afastando do Senhor? Será se é um vício? Será se é uma natureza pecaminosa? Se é um pensamento contrário? Será se é um pensamento maldoso? Será se é uma preguiça de vir à igreja, uma preguiça de orar? O que é que tem te afastado do Senhor? O que é que tem te afastado? O que é que tem te esfriado espiritualmente? O que é que tem te desanimado? Hoje é o dia que você vai se quebrantar diante do Senhor. Você vai pegar o vaso e quebrar, em nome de Jesus. E ergueremos a tocha para trazer o clarão que vai por fim às trevas. E a vitória vai ser derramada sobre a tua vida, em nome de Jesus.
Quero que você ore neste momento. Quebrante teu coração. Quebrante teu coração. Porque hoje é o dia que o Senhor escolheu para falar com você na profundidade. Trazer o que está no profundo e no oculto